talvez uma das primeiras coisas que a maioria das pessoas pensam é: pô, preciso de um escritório. É mais fácil para a galera ficar confiante em fazer esse caminho aí de primeiro para um híbrido para depois se assumir totalmente distribuído. Mas para algumas pessoas, não ter escritório é não ter a empresa. Olá, tá começando mais um episódio do Officeless Talks. Eu sou o Renato Contaifer e toda semana tô aqui com essa galera do Officeless trocando ideias sobre assuntos relacionados à cultura do trabalho remoto. E os escritórios, será que vão acabar? Com o aumento das empresas optando por operar sem escritório físico, é comum surgir essa questão. E a gente está realmente vendo vários casos de empresas abandonando o escritório, mas será que estamos realmente caminhando para um futuro 100% distribuído e descentralizado? Estou aqui hoje com o Flávio Lugero, o Renato Carvalho e o Rafael Torales para falar sobre isso. Começar pelo Renato, então. Como que você acha que as empresas estão criando essa coragem de se assumir como totalmente remoto? Pergunta boa. Eu acredito que é um progresso, assim. Não é uma coisa que aconteça talvez de uma hora para outra, do nada, a não ser que a empresa que está sendo criada, os founders, as pessoas que estão criando ela já passaram por várias experiências anteriores trabalhando remotamente, seja parcialmente ou quase 100%. Então, mas eu acho que é um trabalho em progresso. Você às vezes tem um escritório, começa a fazer experimentos de implementar o trabalho remoto dentro da empresa, as pessoas vão começando a absorver a cultura, como que funciona, até esses pequenos hábitos dessa nova forma de se trabalhar começarem a ser incorporados. A partir daí, trazendo para o nosso exemplo, no Startae, no Officeless, a gente começou sem escritório, mas depois a gente encontrou um escritório, mas a gente já tinha uma experiência de trabalhar remotamente. Então, com essa experiência, a gente construiu um escritório, sabendo que ele não era pré-requisito para que as pessoas trabalhassem conosco. Então, a gente tem o nosso espaço aqui em Brasília e, mesmo assim, a gente, na hora de abrir oportunidades, a gente abriu para o Brasil, para o mundo inteiro. Eu vejo que tem dois motivos aí, cara. Assim, um motivo que eu vejo que está sendo puxado pelo mercado, acho que os profissionais não querem necessariamente ir para o escritório para trabalhar, e aí tem muita empresa que está perdendo talento por causa disso. Então, se ela não se ressignificar como espaço de trabalho, ela vai perder espaço no mercado como um todo. E tem um outro movimento muito forte, que é os movimentos dos coworkings, né, que são espaços colaborativos de trabalho. Então, as empresas perceberam que, ao invés de ficar isolada numa sala, ela ganha muito mais e ir para um lugar onde tem outras empresas e mais trocas podem acontecer, né? Então, de um lado o mercado e de um outro lado um espaço mais colaborativo para o trabalho em si, né? Isso eu tenho visto bastante em coworkings, empresas que estão se instalando lá. Então é até curioso que às vezes a gente vê o coworking ele ainda com um caráter de trabalho presencial, um ambiente projetado para o trabalho presencial, mas já é um passo dessa, digamos, desvinculação aí do escritório próprio, né? Então as empresas acabam, por uma série de vantagens, se instalam no coworking, então ela já tem até o endereço dela, já não é aquele endereço próprio. Aos poucos ela já vai se desvinculando dessa imagem de ter a sua sede e simplesmente ser parte de uma comunidade ali. No caso de startup isso também é mais comum, né? Porque são empresas menores e menos pessoas, então fazendo parte ali de algum ecossistema de empresas. Até na pergunta inicial, né, você perguntou se as empresas estão tendo essa coragem de se assumir totalmente distribuídas, mas é igual o Renato falou ali também, né? Não necessariamente a galera precisa já ir para o caminho de ser totalmente distribuída. E para muita gente o caminho híbrido funciona muito bem. Só que aí também é uma parte que é engraçado, porque sempre vem a discussão, qual que é o caminho mais fácil? Será que é o híbrido ou será que é o totalmente distribuído? Porque muitas vezes quando a gente fala o híbrido ele talvez seria um processo de transição. Então acho que é mais fácil para a galera ficar confiante em fazer esse caminho aí de ir primeiro para um híbrido para depois se assumir totalmente distribuído.
E ao mesmo tempo a gente vê várias outras empresas que falaram, não, a gente foi direto para o totalmente distribuído, porque aí, na verdade, facilitou a galera a já adotar esse pensamento remoto, porque automaticamente já estava todo mundo ali, digamos, de igual para igual, e isso acelerou o processo. Então é interessante de ver, né, qual que é, e sei lá, eu acho que na verdade não tem certo ou errado, né? A gente seguiu um caminho híbrido por muito tempo. Então a gente tem um escritório em Brasília, mas aí, né, acho que até a pergunta desse podcast é: os escritórios vão acabar? E aí eu sei que o nosso vai, muito em breve. A gente está aí já no processo aí de desmaterializar, porque ele está realmente cada vez mais abandonado, assim, né? Então pra gente é até doloroso, né? A gente vê lá um escritório massa, todo bem decorado, todo arrumadinho, mas que dificilmente as pessoas vão para lá, né? Cada vez mais a gente está realmente se assumindo bem distribuído. E tá show, assim, tipo, os dois processos foram muito bons, assim, pra gente, tanto o híbrido quanto o totalmente distribuído, que é o que a gente está cada vez caminhando mais agora. Às vezes um caminho no meio é alterar um pouco a arquitetura, né, do escritório, né? Tem uma empresa aí no Brasil que é a Flag. Eles tinham um escritório mega fancy, assim, mega grandioso, lá em São Paulo. E eles construíram um espaço muito menor e uma arquitetura onde não permita que ninguém tenha a sua própria mesa, assim, quase simulando um espaço de coworking. Então essa pode ser uma graduação mesmo, assim, né? De, cara, vamos mexer um pouco na nossa arquitetura para tirar a cara de um escritório tradicional e colocar uma cara mais de espaço colaborativo, onde as pessoas vão circular. Muitas vezes quem vai estar ali nem vai ser só o time daquela empresa, mas pessoas, né, de outras empresas, parceiros. Então você transforma, você ressignifica aquele espaço, né? E sai dessa mentalidade lá do século passado. Não faz mais muito sentido. E é engraçado que a gente mesmo já caiu em alguns erros aí, assim, né? Se for pensar, tipo, na antiga empresa que a gente trabalhava, a gente quase que montou um escritório aqui em Brasília para essa empresa, e aí a gente seguiu o caminho padrão, né? De falar, cara, bora pegar um escritório, e a gente foi lá, pegou um escritório no centro da cidade, no centro de Brasília, num prédio novinho que tinha estreado, e a gente, por algum motivo, a gente falou, porra, legal, esse aqui é o caminho certo de fazer, né? Só que a gente construiu, né? Tava ali montando o escritório e acabava que eu e o Renato, a gente ia lá, e o resto do time, ninguém aparecia praticamente. Ficava os dois lá assim, pô, legal, a gente tá montando o escritório, mas, cara, pra que a gente quer isso, né? E aí, enfim, depois até que a gente saiu da empresa e foi montar o Startae em si, a gente primeiro foi pelo café, e depois a gente pegou o escritório e a gente já falou, pô, não é centro da cidade, se for para montar um escritório, vamos pegar aqui num local bem mais tranquilo, pelo menos, do lado de um parque aqui, muito verde, zero trânsito. Então, assim, a gente até construiu outro escritório, mas outra vaga, né? A gente nunca fica lá naquela loucura do centro da cidade, nem nada, é sempre ali uma coisa bem, quase que do lado de casa, assim. E até porque todo mundo, né, a maioria de quem estava em Brasília morava muito próximo ali daquela região, então também era bem tranquilo, muita gente indo de bike, indo a pé. Então, nesse caso aí fez algum sentido, mas o primeiro fez zero sentido assim, pra gente. Até hoje eu me pergunto, por que a gente fez isso, né? Eu acho que foi pelo fato, não sei se é ego ou alguma coisa que a gente vê quando na geração passada, a minha, por exemplo, tinha muito disso, tipo assim, eu quero o meu carro, vou comprar o meu carro, né? E tipo, quando você vai montar uma empresa, então você tá lá, sei lá, trabalhou em um lugar como funcionário, e aí você decide empreender. E aí talvez uma das primeiras coisas que a maioria das pessoas pensam é, pô, preciso de um escritório agora. Então, pô, vou fazer um escritório bonitão, não sei o quê. E aí foca toda a energia, ou quase, tipo, ao invés de focar a energia em fazer o negócio acontecer, em talvez já pensar em montar essa empresa independente de um escritório e pensar também no modelo de negócio e como fazer acontecer, foca mais no escritório, em qual cor que a parede vai ser, qual que é o piso, quais vão ser as firulas que vão ter dentro daquele escritório. Sendo que, cara, a tendência é cada vez você precisar menos disso. Então você está já criando um negócio, você, a partir desse ponto que eu preciso de um escritório, você já está criando uma dependência ou um custo adicional que talvez você não precise, principalmente naquele momento. E se você crescer e ganhar essa cultura do trabalho remoto, aí mesmo que você não vai precisar
de um escritório e vai dar atenção para outras coisas. É muito louco isso, né? Porque muitas vezes quem opta pelo caminho de empreender está justamente procurando uma liberdade, assim, justamente aquela pessoa que fala, cara, eu não aguento mais trabalhar para ninguém, eu não aguento mais trabalhar nesse escritório aqui, nesse horário, desse lugar, etc, etc. E aí quando o cara vai empreender, muitas vezes ele começa pelo caminho meio de freelancer ali, só que aí as coisas vão dando certo, o cara tem que começar a contratar algumas pessoas, e aí nessa ele fala, pô, beleza, agora que o time está crescendo, vou montar um escritório. Mas muitas vezes quando vai nesse caminho é justamente o momento em que você começa a perder aquela liberdade que você tanto tinha lutado, né, para conquistar. E aí você mesmo começa a virar refém desse escritório que você está criando, de ter que estar lá, vendo se as pessoas estão chegando no horário, vendo se o pessoal está indo para aquele local, sendo que muitas vezes já poderia, né, já começar de uma outra forma, outras métricas, vendo outras coisas, em vez de ficar ali se preocupando se a galera está chegando no horário, não está chegando. Enfim, fica essa reflexão assim, né? A gente busca essa liberdade e depois a gente mesmo vai e cancela isso e meio que volta atrás por tentar seguir, sei lá, meio que o script padrão, né? De que, não, se eu vou empreender, se eu vou ter um negócio de sucesso, um negócio de verdade mesmo, aí não, aí eu tenho que ter um escritório. Será? A gente está vendo cada vez mais que não, né? Acho que tem bastante desse motivo, né, de quando a pessoa abre uma empresa e começa um negócio, talvez aquele mito ainda, né, de que para passar profissionalismo você precisa ter um espaço ali super bonito, super profissional para seus clientes realmente te darem credibilidade. A gente falou sobre isso no episódio, como passar profissionalismo remotamente. E eu acho que ainda é um reflexo ainda dessa visão. Você, é uma empresa, como é que eu vou receber meus clientes? Eu preciso ter um local e um local bonito, um local legal. O que a gente está vendo agora é uma influência dessa cultura agora do acesso. Então, a cultura do acesso, ao invés de você ter a posse de alguma coisa, chegando aí também aos ambientes de trabalho, né? Já está sendo bem comum aí no ramo de moradia, na mobilidade. E eu acho que agora no ambiente de trabalho existem outras possibilidades de você poder ter acesso a espaços super legais para trabalhar, seja sozinho, seja com time, com uma equipe. E talvez faça muito mais sentido você direcionar o seu recurso para algo que vai te dar liberdade, não vai te colocar nessa prisão, né? Então isso eu acho que é uma tendência que está vindo de outras áreas aí, de outros aspectos da sociedade agora vindo para o mercado de trabalho e as empresas criando essa coragem aí aos poucos. Na verdade, às vezes nem ser remota, mas só de ter um local que já é um local que não é próprio, ela está tendo acesso àquele local, já é um passo em direção a isso. Em vez de... Acho que eu estava pensando exatamente nesse caminho, né? Tipo, da gente estar investindo muito na posse, isso reflete em tudo, né? Hoje eu tenho uma bike que está parada, eu falo, cara, tem tanta bike aí compartilhada, para que ter uma bike? Eu tenho uma moto e está chegando uma moto no mercado que você vai alugar e assinar essa moto. Então, essa mentalidade do acesso reflete para tudo, né? E você consegue direcionar investimentos. Em vez de investir em hardware no sentido construção de um espaço, você vai investir em software. Então você vai direcionar todo o seu investimento, em vez de ser em cimento, você vai colocar em softwares que vão permitir que esse escritório funcione muito bem nas nuvens, assim, né? Então o acesso te permite investir melhor a sua grana e você vai conseguir passar para o profissionalismo da mesma forma, sacou? Então, estando num coworking fodão, se o cliente chegar lá, ele vai falar, cara, esses caras são fodas, e os caras são mega organizados, porque eles têm várias ferramentas de gestão que permitem que esse espaço de trabalho seja ressignificado. Mas, junto com isso, porém, coworking, né, se a empresa, alguém, caso decida montar a sua empresa utilizando um espaço compartilhado, que é muito foda, né, tem muitas vantagens de networking, de espaços que você pode realmente utilizar, que se você fosse investir do próprio bolso ali, poderia ficar parado, que nem o nosso escritório está ficando. Porém, se não tomar o cuidado da cultura do trabalho remoto, nada vai adiantar. O cara vai estar num outro espaço ali, que vai ser um escritório do mesmo jeito. E eu já vi muita gente trabalhando em coworking com o mindset de escritório. Eu preciso estar lá para trabalhar e meu time também precisa estar
aqui nesse coworking para trabalhar. Então, acaba que se não, a pessoa não tomar esse cuidado, não vai adiantar muito, falando de trabalho remoto, de flexibilidade, de possibilidades. E aí acaba caindo numa prisão também, da dependência de um lugar físico específico para se trabalhar. Exato. E até o próprio coworking tem esse dilema. Mas e aí, eu vou me fixar num coworking só ou eu vou também ficar trabalhando de diversos coworkings diferentes? Então a gente já sabe que tem aí serviços de assinatura também, onde você assina e você pode frequentar basicamente qualquer coworking. E aí vem essa parada também. Pô, legal, agora eu não tenho um escritório meu, mas eu tenho um escritório compartilhado e eu estou sempre lá naquele ambiente, sendo que muitas vezes também a gente poderia explorar outros locais. Mas aí, claro que vai depender de onde que está a estrutura dessa empresa, onde está a maioria das pessoas dessa empresa. Se elas estiverem na mesma cidade, num bairro próximo, muitas vezes faz sentido. A gente já viu casos também de algumas empresas que dentro de uma cidade só, digamos, está todo mundo na mesma cidade, só que eles pegam os coworkings para fazer como se fossem bases diferentes daquela empresa. Então, se você mora num determinado bairro, você vai para essa base. Se você mora nesse outro bairro, você vai para essa outra base, nesse outro coworking aqui. Então, também é um jeito legal, porque a gente está distribuído, digamos, na mesma cidade e mesmo assim a gente tem um ambiente de trabalho. E aí volta naquela questão, muita gente fala que não trabalha bem de casa, beleza, você não precisa trabalhar de casa, mas você pode ir para um espaço de trabalho muito próximo da sua casa para que você não tenha que viajar 2 horas de trânsito, depois vir 2 horas para voltar. Então só esse lance de você continuar indo para um espaço de trabalho mais bem próximo da sua casa, só isso já muda muito, né, a qualidade de vida da galera. Então tem vários formatos aí possíveis, né, dentro do coworking, mas é isso que o Renato trouxe. Se já não implementar essa mentalidade do remoto, a gente vai acabar virando refém desse espaço também, sendo que a gente poderia aproveitar esse coworking, mas às vezes de manhã eu trabalho de outro lugar, à tarde eu encontro com todo mundo no coworking. Ou beleza, alguns dias a gente trabalha nesse coworking, no outro dia eu vou estar em outro coworking, tá tudo bem. Então, a partir do momento que você entende que o trabalho funciona de qualquer lugar e você se organiza muito bem para isso, aí você fica totalmente livre. Aí realmente cada dia é uma opção, em vez de cada dia ser aquela obrigação de sempre ir exatamente para o mesmo lugar. Daí a importância de adotar essa cultura de trabalho remoto, né, de trazer os fluxos de trabalho, de comunicação, de tomada de decisão, tudo para o ambiente virtual. E mesmo enquanto você ainda está no escritório, isso é interessante porque muita gente às vezes não enxerga essa possibilidade, mas você pode começar a implementar o trabalho remoto ainda dentro do seu escritório de uma forma presencial. Mas as pessoas vão trabalhar de uma forma diferente e muito melhor, porque tudo começa pelo digital, as ferramentas já estão disponíveis para as pessoas colaborarem, armazenarem os arquivos, a comunicação está toda lá, a gente tem cada vez mais materiais gravados, à medida que você vai montando esse arsenal ali, esse escritório na nuvem, fica muito mais fácil você ter essa liberdade, porque você já não tem dependência de uma estrutura física, você não depende de informação que está em algum lugar, porque já está tudo ali na nuvem, você não depende de nenhum processo específico, aí é mais a opção de investir de uma forma que faça mais sentido. E tem um caso muito legal aí, que um dos mais famosos disso, que é da empresa Automatic, né, do WordPress, que eles tinham um escritório fodaço lá em São Francisco, super bonito, mas pouquíssima gente ia. A empresa já trabalhava remotamente, já tinha times distribuídos em vários lugares e tinha também esse escritório. E aí o CEO pensou, pô, eu vou pegar e investir isso aqui em algo que vai fazer essa galera viver e trabalhar muito melhor. Então ele falou que, pô, economizando no escritório, eles começaram a investir em viagens para essa galera se encontrar em diferentes lugares. Tem a possibilidade também de dar benefícios para as pessoas também, como assinaturas de coworking, e você dá liberdade para as pessoas poderem escolher também, não ficarem reféns do home office. Um outro episódio aí também, né, a gente falou sobre esse assunto que é um pouco assustador também você simplesmente mandar todas as pessoas para casa e a pessoa, às vezes, para ela é desesperador trabalhar de casa. Então, dá a possibilidade de acessar locais, né? Locais de trabalho, comunidades, ter acesso a eventos também. Então, são várias possibilidades que se abrem quando o seu escritório está na nuvem e você pode simplesmente escolher. O que é interessante é porque, para muitas empresas, a gente sempre fala, né, que o trabalho remoto ajuda a gente a economizar muito em relação à estrutura física e etc. Mas para muitas empresas, até o valor dessa estrutura física é algo tipo, cara,
tranquilo, tipo, não afeta muito, na verdade, o nosso orçamento mensal. Então, por exemplo, o caso do Basecamp, né? Eles têm lá o escritório em Chicago e eles sabem que é um luxo. Eles falam, cara, a gente tem dinheiro aqui, não tem o menor problema em ter esse escritório, é um luxo pra gente, só que o que muda totalmente é a nossa postura. Então, tipo, a galera tem um escritório, mas sabe que, tá, isso é um luxo e não é um pré-requisito para que o trabalho aconteça. Então, se você quiser vir, tudo bem, se não vir, tá tudo bem também. O problema é quando às vezes a gente já fala, não, a gente vai ter um escritório aqui como apoio, alguma coisa, mas se a galera não aparece lá, todo mundo já fica, ué, o que aconteceu aqui? Por que o pessoal não tá aparecendo? Ué, não, o pessoal tem que vir pelo menos alguns dias, senão não vai valer a pena ter o escritório. A gente investiu maior grana aqui. Cara, beleza, mas foi uma opção, assim. Tipo, realmente olhar para o escritório como um luxo. De você falar, pô, legal, se a gente querer proporcionar esse espaço para o nosso time, para ter alguns encontros, ou para alguém que mora ali perto poder ir lá trabalhar frequentemente, beleza. Mas nunca ser ali aquela obrigação e começar a gerar essas coisas de, pô, o cara não apareceu. Nesse mês ele só veio tantas vezes, e começar a meio que quase fazer uma fichinha ali de quantas vezes o cara trabalhou ali dentro. Não faz a menor diferença. Então, acho que isso é legal para o caso aí da empresa do WordPress. Eles realmente viram, cara, estava abandonado mesmo o negócio, vamos abrir mão. É o que a gente meio que está fazendo com o Startae, com o escritório do Startae também, tá? Não está mais valendo a pena realmente, porque a gente tem usado muito, muito pouco. Mas para quem puder, para quem quer ter, tem muita gente que é aquilo, né? A galera gosta de arquitetura, gosta de design, meio que ter um escritório é uma oportunidade para você também materializar um pouco esse seu desejo, esse gosto que você tem mesmo de fazer o negócio. Mas, de novo, é só um luxo, né? Não porque você adora arquitetura, agora todo mundo tem que ir lá ficar apreciando essa sua arte aí. E essa crença é tão forte, né? A gente está nesse movimento agora de desmaterializar o nosso escritório. E aí, quando eu comecei a falar com algumas pessoas, pois é, a gente está querendo passar o ponto lá e tal. Algumas pessoas chegaram, cara, mas vocês estão fechando a empresa? Tá acabando a empresa, estão falindo, o que houve? Vocês faliram. Quebrados. Até explicar que assim, não, cara, o trabalho continua. Assim, e aí outras falam, claro, pô, isso faz muito sentido, cara, vocês são officers, né? Mas para algumas pessoas, não ter escritório é não ter a empresa, não ter o trabalho. Então é uma crença ainda muito forte. Sim, isso é até uma discussão muito recente, eu vi vários posts sobre isso, da galera, uma galera que segue justamente a linha minimalista. E aí o mesmo pensamento, pô, tá minimalista porque tu tá quebrado, né? Tu tá falando aí que não quer ter carro, não quer sei lá o quê, só porque tu tá sem grana. Na verdade, cara, é realmente uma opção, é um outro jeito de ver as coisas. Mas até conseguir quebrar isso e você sair do senso comum, a galera sempre vai pensar na primeira coisa. Pô, não, o cara tá abrindo mão do escritório aí porque, né, tem que economizar ali, o cara deixou de ter o carro por causa disso. Então, enfim, são várias crenças aí que a gente tem que quebrar, assim, para realmente mostrar que, não, tá tudo funcionando, na verdade tá tudo funcionando até melhor por não ter isso aqui. Quantas vezes o escritório, na verdade, não está limitando o crescimento da nossa empresa, o crescimento da gente mesmo, porque muitas vezes a gente fica indo no escritório, a gente vai para lá e a gente, cara, pô, não tô rendendo hoje. Pô, que saco, tem que ficar aqui de tal hora a tal hora. Sendo que se você tivesse a liberdade assim, de trabalhar de qualquer lugar, você iria descobrir que você funciona muito melhor num outro ambiente, num outro horário. Então, o quanto que o escritório não está nos limitando aí, tanto a empresa quanto a gente mesmo. Exato, velho. A gente estava falando ali, né, das pessoas deixarem de ir, da galera da Automatic e tal. Tem um monte de empresa ao mesmo tempo que está construindo escritórios gigantescos, rooftop, não sei o que, cheio de firula, né, de piscina de bolinha, tudo. Tem até um Instagram aí, né, chama Foda-se a piscina de bolinhas e coisas do tipo, falando que realmente não é só isso. É massa, é muito legal se você pode ter um headquarters e tal, que seja uma base de apoio e que tenha coisas legais para quem quiser ir quando quiser, irado. Agora, se virar uma obrigação, já não é tão legal. E aí, muita gente, quando essas empresas que acabam permitindo o trabalho remoto e tem um escritório, tem muita gente que não vai, porque talvez a cultura ainda do escritório também está cheia de coisas que geram interrupções, por exemplo. Então,
aquela cultura que as pessoas estão lá trabalhando, concentradas e chega alguém dando um cutucão nas costas da pessoa. Ela está super focada no trabalho dela e é interrompida a qualquer momento, e aí tem telefone, tem uma série de coisas que geram essa interrupção. Então tem gente que foge disso, tem gente que não consegue se concentrar e quer distância. Então, às vezes, que se você tem um escritório, ainda tem a cultura, quer trazer a cultura do trabalho remoto, ainda é importante se preocupar com a cultura dentro do escritório, o comportamento. A gente no Officeless e no Startae, no nosso escritório, quando está cheio e tudo, tem muita gente, quando chega algum convidado no nosso escritório, eles estranham, porque está todo mundo trabalhando em silêncio, sem se levantar, sem se interromper. Se precisar fazer alguma colaboração, alguma reunião com uma outra pessoa, não fica fazendo no espaço aberto, onde estão as pessoas. Se precisar cutucar alguém ou chamar alguém para alguma coisa, manda lá no chat, mesmo estando ali de frente, de cara a cara com a pessoa, manda pelo chat, e aí, quando a pessoa terminar o período de foco dela e ver a mensagem no chat, ela vai lá e fala com você. Então tem muito disso, e também esse é um outro grande fator que muita gente foge do escritório, porque não consegue fazer o trabalho dela por causa das interrupções. Aí, outra coisa que é engraçado, porque quando a gente tem esses escritórios cheio das firulinhas, né, digamos, piscina, jogos, etc, etc, muitas vezes a galera perde boa parte do dia justamente fazendo essas coisas, e aí depois, quando tá chegando no final da tarde, aí que o cara vai, não, agora eu vou trabalhar de verdade. E aí vai até 9 horas da noite, por aí. E aí algumas pessoas que, na verdade, optaram por não estar naquele jogo ali, estar extremamente concentrado em fazer o trabalho, aquela pessoa vai, digamos, sair no horário, mas aí ela é super mal vista, né? Pô, o cara ali, ó, saindo 6 em ponto, né? Que isso. Tá cedo, já tá indo nessa. O que aconteceu? Pessoal, aqui a gente vai até mais tarde, e começa a criar essa cultura de quem, na verdade, ficou focado é a pessoa que talvez seja mal vista porque ela não tá, sei lá, quase que abraçando a cultura, ela não tá meio que fazendo integração com as outras pessoas do time. Mas muitas vezes, cara, realmente você tá ali focado no objetivo, nas coisas que tem que acontecer, e você deixar essas outras coisas também mais de integração e diversão para alguns outros horários. Uma vez ou outra ali dentro do escritório é massa, na verdade, sempre é legal ter isso. Mas o problema é quando você começa a criar essa cultura de que todo dia você tem que estar lá até mais tarde, porque se você sair no horário certinho, qualquer coisa assim, você não tá tão integrado àquele time, né? Você não tá vestindo a camisa daquela empresa. Sendo que, na verdade, talvez você esteja entregando muito mais do que a galera que está lá até 9 horas, mas está lá até 9, 10 horas porque passou o dia fazendo várias outras coisas ali. Exato. Tem aquelas culturas antigas de agência e tal, tipo, não, pede pizza, pede refrigerante, fica até meia-noite e tal, né? Fica fazendo de tudo para aprisionar a galera dentro do escritório o tempo inteiro e quase que privar as pessoas de outras coisas da vida, família, estudos, saúde. Então acaba... Tem umas que dão até academia, tem academia dentro da parada e tal, mas tem um mundo lá fora também para explorar, né? Virou moda, né? Há um tempo aí os escritórios modelo Google, né? Depois que o Google postou algumas imagens do escritório deles, que tinha quadra de vôlei de praia, a tal da piscina de bolinhas, e muitas empresas começaram, inspiradas nesse movimento, né? E, cara, investir uma grana em escritório, e é como o Renato falou, a empresa investiu tanto que ela acaba quase que exigindo de uma forma sutil que as pessoas fiquem lá dentro, né? Porque tem videogame, tem piscina de bolinha, tem quadra de vôlei, tem snacks. É assim, fique aqui e não fique em outros lugares, né? Então vira uma prisão sutil e o cara fala, velho, a nossa cultura é essa, você precisa, a sua vida é aqui. Traz o seu filho para cá, a sua mulher pode fazer unha ali. Então você não tem outra vida, você tem essa vida. Né? Então realmente é bem perigoso, velho. Porque várias dessas coisas são legais, assim, mas o que é interessante é porque várias dessas coisas agora a gente consegue encontrar, por exemplo, num espaço de coworking.
Então, se você vai para um espaço de coworking, vários deles já têm esses tipos de, sei lá, de atrativos, né? De você ter jogos ali, você ter esses ambientes mais para happy hour, para as outras coisas. Então, mas acaba que você está lá porque você tem acesso àquele espaço, e aí se algum dia, algum momento você precisar fazer esses tipos de integração, legal, se você quiser se divertir um pouco mais, legal, mas também se você não quiser estar ali, você simplesmente pega a sua mochila e vai nessa e tá tudo bem. Mas essa é um pouco a diferença, porque às vezes num espaço de coworking, você tá lá com bastante gente, mas várias pessoas, cada um de empresas diferentes, coisas assim. Então ninguém tá ali meio que te controlando, né? Vendo se você que hora você tá saindo, que hora você tá chegando. Você tá lá num espaço compartilhado de trabalho e podendo usufruir de todas essas coisas. O problema é muitas vezes quando a gente tem tudo isso dentro de um escritório da nossa própria empresa, que a gente trabalha, e aí você fica todo mundo ali meio que te observando. Então você parece que você está se divertindo ali, tranquilo, mas é quase que o tempo todo tem alguém te observando para ver se você está fazendo, está jogando, está sei lá o quê. Então é muito estranho isso, né? De um lado você pode usar isso realmente como algo opcional, se você tiver afim, você vai lá e faz. No outro é meio que já é quase que uma obrigação de você usar ou não usar aquilo ali. E assim, independente da empresa estar instalada no escritório próprio, no coworking, no escritório super fancy, aí, como foi falado, mas e aí, quando os profissionais começam a querer mudar de cidade, o que acontece? Porque enquanto está todo mundo na mesma cidade, beleza, a gente não tem mais nosso escritório, a gente está instalado no coworking aqui, massa, estamos junto com outras empresas, vivendo aqui esse ecossistema, digamos, mas as pessoas estão buscando essa liberdade, de poderem se movimentar, de poderem se mover, ter mobilidade. E aí, se um dos seus principais profissionais precisa mudar de cidade, às vezes por algum motivo, precisa mudar de país, você vai demitir e contratar alguém da mesma cidade porque você precisa utilizar seu escritório. Então eu acho que esse movimento das pessoas mudando de cidade é algo que incentiva muito as empresas a assumirem em algum momento esse modelo distribuído de fato. Porque a partir do momento que as pessoas não estão na mesma cidade, fica realmente difícil da gente querer montar ali uma sede para atendê-las, né? Então vou ter que buscar outras formas de atender. Eu fui um pouco exemplo disso, porque eu usava pra caramba o escritório, porque eu morava muito perto dele. E o escritório do Startae, né, um local muito massa, com toda a estrutura que eu precisava, e era extremamente perto da minha casa. E eu ia pro escritório trabalhar remoto de lá. E aí, quando eu mudei de cidade, é como se eu também tivesse assumido de vez, cara. Realmente, o escritório é um plus ali, legal, mas a gente tá já fazendo isso acontecer de uma forma muito fluida, distribuída, e o escritório passa a não fazer sentido. Mesmo quando a gente vai se reunir lá na cidade, a gente pode fazer outras coisas, utilizar outros tipos de espaço, criar outros tipos de experiências para as pessoas, sem necessariamente ter essa sede fixa. É isso, cara. Então, aquele cenário onde a gente via, que é bem clássico, eu acho que acontece muito ainda hoje, de, sei lá, uma empresa em São Paulo que está contratando, tem o escritório lá, tem todo o headquarter e tal, e não é distribuído, não tem essa cultura. Encontra profissionais bons, né? Está procurando profissionais, encontra uma pessoa de outra cidade muito boa, que seria o perfil perfeito para ela, e aí tem todo aquele esquema de pagar para ela se mudar, a família, paga apartamento, paga tudo. Mas tem gente, cara, que não quer ir para São Paulo, véio. Não quer pegar trânsito, não quer ir pro escritório, talvez, ou quer ter uma certa flexibilidade. Principalmente as pessoas que já descobriram que existe, né? Que isso existe. A partir do momento que você descobre as possibilidades da flexibilidade, quase que não tem volta. Então, pessoas que já sabem da existência disso não vão querer se mudar para São Paulo ou qualquer outra cidade que seja para ficar preso a um escritório. Se as empresas não se adaptarem, elas vão começar a perder mais pessoas e também vão deixar de encontrar profissionais, porque vai ficar saturado. Se ela procurar pessoas só da região dela, ela não vai conseguir encontrar.
que a galera vai mudar de cidade, vai mudar de bairro em algum momento, isso é fato, né? Isso vai acontecer. Se a gente vai estar pronto para esse momento, né? Se a gente já vai estar pronto desde agora ou não, aí isso é a escolha que a gente tem que fazer. Então, até o que a gente falou mais no início desse podcast. Para quem está hoje no coworking, por exemplo, está no coworking mas já com pensamento remoto ou está no coworking com um pensamento tradicional ali de escritório, então todo mundo tem que estar lá, né, naquele ambiente sempre, no mesmo horário, etc, etc. Ou será que não, a gente já está num espaço desse, já com outra forma de pensar, então se alguém for para alguma outra cidade ou para algum outro espaço de trabalho, tudo continua funcionando perfeitamente. Então, o quão preparado a gente está para isso, né? O quão preparado a nossa cultura, a nossa equipe está para isso, de ferramenta, de comunicação, de postura, porque muitas vezes tem aquilo também, a galera, sei lá, o cara passa, ele tem a oportunidade, por exemplo, de passar um tempo fora, de não frequentar ali aquele ambiente de trabalho todos os dias, mas parece que quanto mais ele fica fora daquele ambiente, ele vai, a cada dia ele vai ficando mais isolado. E aí é meio que às vezes ele tem que voltar para dar aquela respirada e dizer, não, peraí, deixa eu ver tudo que está acontecendo aqui, peguei, pega um oxigênio e aí volta para ficar ali separado em outro lugar de novo. Então é uma coisa que não duraria por muito tempo. E aí é isso, quão preparado a gente está para isso. Eu, por exemplo, em 2017 eu fui passar o tempo lá no Canadá. E aí pra gente, na verdade, foi só legal, que massa tu vai, vou lá te visitar, né? Não é uma coisa que afeta o nosso dia a dia, da gente falar, putz, aí agora, caramba, deixa eu ir pro Canadá, velho, vamos ter que repensar algumas coisas aí, vamos ficar um mês aí se organizando, se planejando para ver o que a gente vai fazer. Não, vai nessa, daqui a pouco tu volta e tá tudo bem, daqui a pouco outra pessoa vai para outro lugar e tá tudo bem. Então, isso que é legal, o quanto antes a gente estiver preparado para isso, a gente simplesmente vai lidando de uma maneira super natural quando esses momentos chegarem. O próprio Contaifer, né, decidiu ir para João Pessoa e agora só tá geral morrendo de inveja aqui das fotos que ele fica postando lá no Stories, mas a gente basicamente não mudou nada. Assim. Não foi pra praia porque não quis, né? Também. Exatamente. Tu tá em Brasília pra quê, velho? Liberdade tem. E talvez uma lógica que as empresas podem adotar também, assim, tentar dissolver, né? Pegar essa grana que era investida em escritório, e eu já vi muitas empresas fazerem isso, né? Cara, a gente vai dar um boost no seu home office, a gente vai investir em ergonomia, investir em cadeira. Então é pegar essa grana e permitir que essas pessoas que trabalham de casa como opção tenham uma estrutura maneira e tenham, por exemplo, um plano de assinatura, velho, de um coworking. Então, tendo esse investimento mais dissolvido, você permite que essa galera tenha muito mais liberdade e você não vai gastar toda essa grana com o escritório. E junto com isso, eu acho que é o mais importante, que a gente já falou aqui de algumas formas, é a parte cultural mesmo, de comportamento da empresa, e que para esse processo de independência do escritório acontecer, ele vai passo a passo, mas é muito importante que se tome esse cuidado, que não faça de uma vez assim, pode trabalhar de casa e vai, eu te dou a estrutura lá, mas não investe nas outras coisas que são super necessárias e até mais importantes, que é a parte da cultura, comportamento, como que vai ser esse suporte, como que vai ser esse nosso escritório nas nuvens, porque se nada disso acontecer, a pessoa fica teoricamente livre e ali independente do escritório, pode trabalhar de casa ou até de qualquer outro lugar, só que ela começa a se sentir desconectada, começa a não se sentir parte mais da empresa. Então, se a empresa não cuidar dessas partes, ela vai acabar perdendo aquela pessoa por esses motivos, porque ela não se sente mais inclusa, não se sente mais parte daquele organismo. E é realmente o papel da equipe abraçar isso, porque eu já vi vários casos também da galera, não, pode trabalhar aí, a gente aqui é aberto, cada um pode trabalhar aí de qualquer lugar, só que aí às vezes tem uma pessoa que realmente está bem, digamos, distribuída e outras pessoas se encontram ali com frequência. E aí sempre fica, às vezes, aquela coisinha, né, não, porque a gente estava conversando junto ali, tu não tava. E aí fica meio que jogando quase que dando uma cutucada, né, você não tava junto com a gente, mas tá.
Qual que é o problema nisso? Então, talvez seja justamente o erro de a gente achar que a galera precisa sempre estar junta para conversar tópicos, digamos, mais delicados, para a gente poder tomar decisões importantes. Aí, não, nesses momentos aqui, se não estiver junto, isso não vai acontecer. E, na verdade, a gente vê que a gente tem um monte de recursos justamente para ter essas conversas a qualquer momento, para a gente poder fazer planejamentos, poder, às vezes, fazer realmente todo um planejamento estratégico da empresa de uma forma totalmente distribuída. E isso é muitas vezes um mito que a galera tem. Pô, mas e quando a gente precisar resolver algo importante, quando a gente precisar fazer uma reunião emergencial? Então, eu acho que quanto melhor você souber trabalhar remotamente, mais você vai conseguir resolver essas situações. Porque imagina, você precisa ter uma reunião emergencial, você precisa decidir algo super importante, você precisa juntar todo mundo da equipe, e aí tem alguma pessoa que não está naquela cidade. E aí, o que você vai fazer? Não, viaja essa pessoa aí, alguém compra uma passagem para ela aí imediatamente para ela vir. Sendo que, na verdade, a gente poderia entrar aqui numa call do Zoom, abrir um Mural e sair pensando ali, pirando e já sair tomando aquela decisão ali em questão de horas, ao invés de ter que fazer a pessoa viajar, chegar lá, a gente entrar numa sala de reunião, conversar 2 horas, resolvemos aqui. Podem voltar para suas casas. Porra! Exato. Eu acho que é por isso que, por essa série de motivos e tudo, e a maturidade, né? Pra gente, nem tudo foram flores, né? A gente passou por muitos aprendizados e perrengues. Esse nosso próprio processo que a gente está vivendo agora de desmaterializar o escritório é mais um sinal de maturidade, realmente de independência. Não que a gente precise necessariamente fazer isso, mas no nosso caso não está fazendo sentido e a gente tem a total convicção que tudo vai continuar funcionando perfeitamente, até porque ninguém mais vai para o escritório mesmo, então a gente já sabe que está funcionando tudo perfeitamente e a gente está nesse processo de desmaterializar. Eu acho que, falando do futuro dos escritórios e como é que vai ser, eu acredito que muitos casos como esse vão acabar sendo mais comuns. A cada dia a gente vai estar ouvindo mais e mais e as pessoas vai começar a ficar uma coisa normal, já não vai ser aquela coisa que, pô, como assim está quebrando, está fechando o escritório e vai ser, não, pô, legal, a galera tá distribuída aí, massa e tal. Então, acho que o caminho e esses espaços compartilhados, economia colaborativa, essas coisas, é para onde acho que os escritórios vão caminhar, talvez desmaterializar nesse sentido e se conectar de outras formas. O que eu acho que está mais fácil, na verdade, de acontecer é a gente tirar essa centralização, né, das grandes cidades. Porque muitas vezes, para alguém que está querendo abrir um negócio, alguma coisa, o cara pensa, pô, eu vou para uma capital, assim, eu vou ficar em São Paulo, vou ficar no Rio, porque lá eu vou ter muitas oportunidades, tanto de clientes quanto oportunidades de pessoas que eu posso contratar. Lá tem gente para todo lado. Só que tem que ver até onde isso ainda faz sentido. Eu acho que fez sentido até aqui, até o momento que a gente está agora, realmente, esse pensamento fez muito sentido. Mas eu acho que isso vai mudar cada vez mais, porque muita gente que está morando nessas cidades não quer mais estar morando nessas cidades. E aí o outro problema é, beleza, pode ser que São Paulo, Rio tenha muito mais possibilidades de contratação, mas a concorrência também é muito maior. Então, do mesmo jeito que você consegue contratar rápido, você perde muito rápido essas pessoas. E talvez se você contratasse, você se abrisse para contratar pessoas em outros lugares, cidades menores, e às vezes pagando um salário muito parecido com o que você já estava disposto a pagar se você fosse contratar alguém nessa capital, imagina o tanto que essa pessoa não vai estar feliz, o tanto que essa pessoa não vai querer trabalhar por você por muito, muito tempo, porque ela vai poder trabalhar da cidade dela, então ela vai ter a autonomia dela ali, ela vai estar recebendo uma remuneração, digamos, de cidade grande, e ela vai estar ali vivendo no jeito bem mais tranquilo, sem necessariamente vir para o caos da grande cidade. E aí tem outra parada também, né? Hoje cada vez mais a galera aprende pela internet, né? Aprende tudo aí pela internet, sem precisar ir necessariamente para uma universidade, alguma coisa assim. E aí você vai chegar para essas pessoas que já aprendem tudo pela internet, já fazem tudo ali com computador e uma boa conexão e falar, não, você tem que vir para o escritório aqui para abrir o seu computador e fazer exatamente o que você vai fazer se estivesse em casa, se estivesse na sua cidade. Porque não faz o menor sentido, assim. O cara fazer toda uma viagem, todo um negócio para falar, pô, beleza, eu poderia estar fazendo isso de casa na minha cidade,
pagando muito menos, por exemplo, para um aluguel, alguma coisa assim, mas não, você está me obrigando a vir para cá. E aí tem outro, muito engraçado, né? Porque quanto mais a gente conversa com a galera, assim, né, a gente vai vendo esses pensamentos, o tanto que isso é recorrente. E aí a gente vê muitas vezes alguns líderes falando, não, mas morar nessas grandes cidades não é tão ruim assim não, cara. Pô, eu moro num bairro lá, é tranquilo, é de boa. Pô, beleza. Às vezes não é ruim pra você, né? Mas e pra galera que trabalha com você? A galera que tem que viajar lá 2 horas todos os dias para chegar lá no escritório e fazer o negócio. Então, depende, né? E aí, muitas vezes, a gente para algumas pessoas, elas conseguem ter um bom lifestyle nessa grande cidade, mas outras pessoas, elas vão sofrer pra caramba. E se você desse a oportunidade para ela morar num bairro mais distante e ficar por lá, ou morar numa outra cidade com custo de vida mais baixo e ficasse por lá, porra, essa pessoa estaria também com uma ótima qualidade de vida, mesmo que ela não receba o mesmo tanto que um dono da empresa, qualquer coisa assim. Eu achei excelente esse ponto aí da concorrência, porque aí você se instala em São Paulo, por exemplo, São Paulo, né, com essa mentalidade, você vai sofrer maior concorrência, tanto em São Paulo, como você está sofrendo concorrência de empresas que podem estar em qualquer lugar, hoje em dia, podem estar no interior, podem estar em vários lugares, e as empresas de fora ainda estão indo para São Paulo, estão captando talentos também de fora e pessoas que querem trabalhar remotamente para outros lugares. Então você está, talvez, dando 2 tiros no pé aí, porque as coisas podem se tornar mais difíceis, né? Quanto mais você demorar para se adaptar a esse formato, você pode ter dificuldade, né, de formar time, dificuldade de ter os seus clientes, porque você está na selva ali mais sangrenta e está preso a ela, né? Fica o recado aí, para quem está pensando em montar um escritório numa grande capital para conseguir mais talentos. A gente tem ajudado várias empresas dessas grandes capitais que estão justamente sofrendo por não conseguir contratar. Então, não é necessariamente o caminho aí que você deva seguir, porque talvez hoje esses talentos estejam em vários outros lugares e menos nessas capitais aí. E elas abrem próximo de universidades exatamente com essa crença, né, de que as melhores pessoas necessariamente vão sair das universidades. Com a internet, como o Rafael falou, a galera tá aprendendo, velho, de qualquer lugar, velho. Então lá no interior da Paraíba vai ter um gêniozinho da programação que não está disposto a se mudar para esse grande centro, velho. Então a empresa está perdendo a chance de trazer aí um ótimo talento e não necessariamente ele passou por uma universidade, né? É isso aí. Vários pontos, várias questões para a gente refletir. Respondendo a pergunta, os escritórios não vão acabar, mas a mudança de comportamento ela é necessária. O que tem que acabar, na verdade, é a dependência. Então, se você quer criar uma organização que inova para dentro, que se importa com as pessoas, lembre-se que as pessoas estão buscando cada vez mais liberdade, mobilidade, reconhecimento. Os escritórios modernos, eles são super legais, trazem uma nova proposta para esse espaço de trabalho, mas essa inovação ela já está no próximo nível. E se você é o líder de empresa, você não deveria negligenciar que você pode estar muito perto de esbarrar em situações onde ser mais responsivo, mais flexível, vai te colocar em outro patamar aí nesse novo cenário. Esse então foi mais um episódio do Officeless Talks. Se você curtiu esse conteúdo, acha que ele pode ser útil, continue levando a conversa aí. A gente está recebendo várias mensagens de pessoas que estão acompanhando o nosso podcast. Não esqueça de deixar também um comentário lá, um review no iTunes, se você está ouvindo pelo iPhone, pelo Apple Podcasts. Isso vai ajudar a gente a continuar levando essa mensagem adiante. Siga a gente também lá no Instagram, no @beofficeless. E para fazer parte desse movimento, chega com a gente lá no officeless.cc. Valeu aí, galera. Renato, Valeu. Flávio, Valeu. Rafael. Valeu. Até semana que vem. Até no próximo. Valeu. Depois vem pro meu escritório que eu vou montar aqui.